Muitas pessoas, assim como você que tem um sonho de empreender, ter o seu próprio negócio, não sabe exatamente qual que é o caminho a percorrer, como avaliar uma oportunidade de negócio para empreender, e por isso eu resolvi gravar esse vídeo para te explicar como que funciona o perfil ideal para que você possa empreender numa unidade da mídia postal, sendo meu sócio aí na sua cidade. Mas antes de a gente falar sobre o perfil ideal, deixa eu explicar uma coisa para você, para a gente contextualizar, para que você possa entender melhor. Eu quero deixar desde já alguns pontos expostos de uma forma bem clara e bastante transparente. Se você não conhece a mídia postal ela é uma empresa que ela tem uma filosofia de trabalho completamente diferente de qualquer outra franquia que você vai escolher por aí. Então, muitas franquias, elas querem te vender uma franquia, queira você tendo ou não o perfil para o negócio, porque muitas dessas franquias lucram com a venda da franquia. É o que não acontece aqui na mídia postal, porque todo o valor que você investe na adesão, da sua taxa de franquia, a gente converte 100% desse valor para você em forma de capital de giro, para que você possa já ter o lucro com a venda dos produtos que você vai vender. Não vou entrar nesse âmbito, porque nós já temos vídeos aqui no nosso canal, é só você procurar o vídeo por que nós não vendemos franquias, que você vai entender perfeitamente a nossa filosofia de trabalho e como ela potencializa o resultado dos nossos franqueados. Tendo dito isso, eu quero dizer que eu não vou vender shampoo para careca, que eu vou falar realmente qual que é o perfil que vai dar certo, qual que é o perfil que não vai dar certo ao empreender juntamente à mídia postal. Porque, para e pense comigo, se a gente não lucra com a venda da franquia, qual que é a fonte de receita que nós temos? Com o resultado dos nossos franqueados. Então, inclusive, eu falo, é a atitude bem burra das franquias vender franquia. Vamos lá, a franquia vendeu uma unidade por 10 mil reais, 15 mil reais, 30 mil reais para o franqueado. Por que eu acho burro isso? Porque o cara ele tem um pensamento a curto prazo, não um pensamento a longo prazo. O cara foi lá e vendeu a 10 mil reais, fragilizou o franqueado, tirou o capital de giro dele. Muitas vezes esse cara vai quebrar, ele não vai ter capital de giro para fazer o negócio girar e automaticamente, digamos assim, ele lucrou ali 10 mil reais. Eu já penso completamente diferente. Eu já penso justamente em proporcionar ao franqueado uma saúde financeira para que ele possa alcançar os seus resultados aqui na nossa franquia, justamente com a filosofia do ganha-ganha. Então, todo o valor que o franqueado ele investe, a gente retorna para ele em forma de capital de giro, para que ele possa revender os produtos, já ter lucro e ser recorrente aqui na franquia. Então, o que eu penso? Peraí, se o cara me compra 5, 10 mil reais por mês, tem franqueado que me compra 15, 17, 18, 20 mil reais por mês, então esse cara é o que dá lucro. Então vamos lá, se o cara me compra 5 mil reais por mês, dentro de um ano ele está me comprando 60 mil reais. É por isso que eu acho essa atitude de vender franquia uma atitude burra das franquias. Então, o nosso foco é justamente o resultado dos franqueados. E como a gente não vende franquia, evidentemente eu vou falar coisas que você não vai ouvir em outros lugares. Então, a minha intenção aqui, inclusive nos vídeos do nosso canal, você vai sempre ver eu falando isso, que eu não quero te vender uma franquia, o meu foco não é quantidade de franquias, eu estou pouco me lixando. Quantas franquias a mídia postal quer alcançar daqui 2 anos? Minha meta é de faturamento, de lucro, porque uma coisa é métrica de vaidade. Não adianta nada eu falar que eu tenho 200 unidades de franquias se eu tenho metade dessas franquias dando pouco resultado. Isso acontece muito nessas outras franquias. O meu foco aqui é justamente te explicar qual que é o perfil ideal para que ambos possam ter lucro, para que você possa alcançar os objetivos que estão fazendo você empreender e para que você não venha fazer com aquele maravilhoso sonho que você tem se torne um terrível pesadelo na sua vida. Para que você possa avaliar, porque afinal de contas, quem vive 24 horas com você é você mesmo. Então ninguém te conhece tão bem quanto você mesmo. Então eu quero te explicar um pouco melhor como que funciona o perfil, para que você possa avaliar se você está no time, se você está preparado para empreender. Por quê? Desde o ano de 2015, foram centenas e centenas de pessoas que passaram pela nossa franquia. Então, eu sei quais são as atitudes e os comportamentos congruentes que o franqueado aplica, que dá resultado, e quais que são as atitudes que ele tem ou que ele deixa de ter, né, que fazem com que ele não alcance os resultados
na nossa franquia, ou seja, em qualquer outro lugar. Eu já vou te antecipar que a maioria das pessoas que não conseguem ter resultados é justamente problemas comportamentais. Pessoas não estavam preparadas para empreender. Mas vamos lá então, vamos deixar aqui essa parte da introdução, onde eu expliquei para você tudo isso, e vamos partir então direto para qual que é o perfil ideal para que a pessoa ela possa se tornar um franqueado da mídia postal. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é em relação à identidade com o negócio. A nossa franquia é uma franquia onde que você vai ter como a sua principal e única fonte de receita a atividade de vendas, a atividade comercial. Por isso é importante que você se identifique com vendas, que você goste de lidar com pessoas, que você seja uma pessoa comunicativa, que você seja uma pessoa que goste de lidar com outras pessoas, uma pessoa de bom relacionamento. Então você precisa ter esse perfil para que você possa alcançar esse resultado. Você não pode ser uma pessoa que tenha vergonha de prospectar o cliente. Você tem que ser uma pessoa que deve entender que vendas é um funil de vendas, atividade comercial é um funil de vendas. Muitas das vezes você vai prospectar 10 clientes, às vezes você vai fazer uma venda, às vezes você vai fazer duas, vai ter dia que você vai prospectar, vai visitar, você não vai encontrar o dono, vai ter dia que você vai fazer 5 vendas, mas vai ter dia que você não vai fazer nenhuma venda. Então é uma atividade que ela exige resiliência todos os dias. Entre uma luta entre um lobo bom e o lobo mau, vai vencer aquele que você mais alimentar. Se você alimenta uma percepção que você não vai conseguir, de fato você não vai conseguir. Agora, se você acredita que você está no processo de melhoria contínua, se você aplica as coisas com constância, entende que o seu faturamento mensal vai ser igual à soma dos pequenos resultados que você vai alcançar no seu dia a dia, porque afinal de contas, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, se você quer lucrar 12 mil reais, você precisa entender que você precisa fazer 2 vendas ao dia, que cada venda vai te dar um lucro aí na faixa de 300 reais, então você tem que ser constante. Então, se você não tiver constância, você não vai alcançar esses resultados. Então, isso é muito importante você saber, além de comunicar, fazer a gestão da sua franquia. A nossa franquia, por exemplo, ela fornece um CRM para o franqueado, onde que ele vai controlar, através do pipeline, as prospecções. Inclusive, a gente tem um forecast, previsão de resultado, de acordo com as atitudes e o funil de vendas do que o franqueado coloca no seu dia a dia. Então, a gente sabe exatamente no dia 10, qual que é o franqueado que vai alcançar o resultado dele. A gente sabe exatamente no dia a dia quais que são os franqueados. Inclusive, o franqueado tem acesso a esses indicadores diretamente dentro do seu CRM. Então, é importante você entender que você vai precisar fazer a gestão do seu pipeline de vendas. Então, é um fator muito importante. Onde que está o erro? A pessoa ignorar esses indicadores de gestão que a gente disponibiliza justamente para que ele possa alcançar esses resultados. Então, se o franqueado ele tem um objetivo de lucrar 12 mil reais, por exemplo, que a gente está utilizando aqui como exemplo, então ele sabe que o faturamento mensal dele é a soma dos pequenos resultados que ele vai alcançar no seu dia a dia. Ele não vai lucrar 12 mil reais em um único dia. Então ele tem que diluir o seu objetivo mensal em pequenos resultados diários. E para isso ele tem que ter constância para alcançar esse resultado e também tem que ter resiliência. E essa resiliência é muito importante a gente colocar isso em prática, porque muitas das vezes eu já vi pessoas que são excelentes comunicadores, pessoas que no processo de seleção vendem a mãe para entrar na franquia, pessoas bem comunicativas, só que na hora de aplicar, no terceiro não que ele recebe ali no dia, a pessoa fica desanimada. Só que muitas das vezes você tem que entender que na nossa franquia existe uma metodologia, existe um método, existe script de vendas. Então você tem que aplicar o que a franquia está pedindo para você aplicar para que você venha ter resultado. Então você não precisa reinventar a roda. Então tudo está mastigadinho para que você venha somente aplicar. Agora, por que você vai empreender numa franquia se você não está disposto a seguir os manuais da franquia? Você precisa colocar na sua cabeça que você precisa aplicar os manuais da franquia para que o negócio realmente venha dar certo para você. Se você não está disposto a seguir regras e manuais,
franquia não é um tipo de negócio para você. A nossa oportunidade não é um tipo de negócio para você. Então, esse é um ponto que a gente tem que deixar muito bem claro e muito bem disposto. É só seguir o método que você vai ter resultado. É só aplicar o funil de vendas que você vai ter resultado. Então, para isso é importante que você se identifique, que você, por exemplo, a gente faz, só para a gente finalizar esse tópico aqui, a gente faz acompanhamento, algumas mentorias com alguns franqueados, a gente percebe muitas das vezes que alguns franqueados não aplicam o método. Por exemplo, na venda do imã digital. A gente tem um método redondinho, os 10 passos para a venda. Então, a gente às vezes pede áudio do franqueado de atendimento real, a gente vê que o cara não está aplicando, por isso que ele não consegue ter resultado. Então, a gente ajuda ele a fazer um diagnóstico, porque afinal de contas, como é que você trata uma pessoa quando está doente? Quando você está com dor no estômago, que você vai no médico, o médico ele vai te pedir uma série de exames para que ele possa ter o diagnóstico, para que ele possa tratar. A franquia, ela faz isso com o franqueado. Então a gente não trabalha aqui com achismo. Então quando o franqueado tem algum tipo de dificuldade, a gente pede ele elementos que cruzados com o funil de vendas dele, com o forecast de vendas, com o áudio de atendimento, a gente faz alguns diagnósticos e a gente dá sugestão de melhorias para o franqueado. Olha, você tem que melhorar nisso, 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 nisso e mais nisso. Pronto. É somente isso e ele tem que aplicar aquelas melhorias. Então o franqueado que aplica, ele consegue ter resultado. O franqueado que aplica o método, ele consegue ter resultado. Agora, o franqueado, que a gente pede ele para fazer X, ele faz Y, né? Ele não tem resultado da franquia. Então, esse é o grande problema que muitas das vezes que fazem com que a franquia se torne um terrível pesadelo para aquela pessoa e o que vai fazer com que ela não alcance os objetivos pelos quais ela decidiu empreender. Bom, segundo ponto que eu quero destacar aqui juntamente com vocês é a questão da mentalidade. A pessoa precisa ter uma mentalidade empreendedora. Por quê? A partir do momento que ela está empreendendo no seu próprio negócio, o negócio é seu. Você tem que ter a disciplina de entender que, de acordo com a sua dedicação, virão também os resultados. Diferente do modelo de negócio CLT, que a pessoa entra às 8 horas da manhã, ela finaliza o seu expediente às 18 horas da tarde e ela tem um salário que tem um teto. E ela não consegue exceder esse teto. Vamos supor, a pessoa ganha R$3.000 por mês trabalhando de 8 às 18 horas. O que faz ela permanecer na empresa são duas coisas. Ela chegar no horário e ela entregar resultado para a empresa para justificar aquilo que ela recebe. Só que quando você vai empreender, você não tem horário fixo e você não tem chefe ali para ficar te cobrando. Então você tem que ter essa disciplina de saber que todos os dias você tem que trabalhar. Porque eu não entendo muitas das vezes o cara... eu já vi isso acontecer muitas vezes aqui na franquia. O cara sair da CLT, e ele pensar que ele não precisa trabalhar porque o negócio é dele. Isso acontece muito. A questão da mentalidade. Ao contrário, pessoal. Pare e pensa comigo. Se quando você trabalhava para os outros, você entrava às 8 horas e finalizava o seu trabalho às 18 horas, que você ganhava R$3.000 por mês, você fazia isso todos os dias para os outros. Agora que o negócio é seu, você não vai aplicar para você. Qual que é a diferença de você trabalhar para você e para os outros? Por quê? Você trabalha para os outros, por exemplo, na CLT, você tem um teto. E quando você trabalha para você, você que produz o seu próprio resultado. E é diante disso que eu quero já emendar o próximo tema, o próximo tópico do perfil, que é justamente a disponibilidade de tempo para que você venha dedicar ao negócio. Se você não tem tempo para dedicar ao negócio, não empreenda. Qualquer empresa, qualquer franquia que falar com você que dá para você conciliar as suas atividades, se você não tiver tempo para dedicar ao negócio, ela quer te vender franquia. Pronto, falei. É exatamente isso. Porque se você não tem tempo, para, gente, e pensa, é questão de raciocínio lógico. Se você não tem tempo para dedicar ao negócio, como é que você vai conseguir ter resultados? Giovana, eu vou conciliar. Eu vou conciliar com algum... depois do horário. Você não vai ter resultados. Você não vai ter resultados. Eu vou trabalhar 2 horas por dia. Qual o horário que você vai prospectar? As oportunidades que você está deixando na mesa. Giovana, mas à noite você tem pizzaria, você tem
as empresas noturnas, e você tem no sábado que eu posso prospectar. Gente, para e pensa comigo. Se você está conciliando com algum outro tipo de atividade, é porque você ainda não perdeu o medo de empreender. Se você trabalha CLT e não quer abrir mão, não quer largar o osso, ali por causa de 3 mil reais, 4 mil reais, é porque ainda você não confia que você está preparado para empreender. E realmente não empreenda se você tiver esse perfil. Porque eu percebo aqui na nossa empresa que quem consegue ter resultado é quem realmente dedica. Então, se você não tem tempo para dedicar ao negócio, não empreenda. Porque você não é empreendedor, você não quer abrir mão da segurança da CLT para empreender. Se você não tiver tempo, não dá certo. Então, lá atrás, algum tempo atrás, né, a gente já fez esse teste, não dá certo. Então, como eu não vendo franquia, eu não vou mentir para você. Porque eu não quero ter o trabalho de colocar você na franquia, te treinar, te qualificar, para daqui 60 dias você não dá resultado. Você pediu sua rescisão de contrato porque você não quer mais continuar. Porque eu não ganho dinheiro, não é com a venda da franquia, é com a recorrência do franqueado. Então, por isso que eu havia dito no início, eu não vou vender shampoo para careca. Então, já dito isso, é importante que você tenha tempo para dedicar. Nem que você concilie umas 4 horas do seu dia, para dar certo. Se você tiver 4 horas do seu dia, metade do tempo, pode dar certo? Pode. Agora, se você vai dedicar depois das 18 horas, sinto muito em te falar, mas você não vai ter resultados aqui e nem uma outra franquia. E a franquia que falar isso para você que você vai ter resultados, ela está querendo te vender uma franquia. É exatamente isso. Você vai cair no papinho de vendedor de franquia. Então, é importante que você tenha disponibilidade de tempo, que eu acho que é um dos fatores extremamente importantes. É a sua disponibilidade de tempo. E nós temos 2 modelos de negócio. Nós temos o modelo de negócio digital, que esse modelo de negócio dá para você conciliar, mas você tem que ter, no mínimo, umas 4 horas por dia em horário comercial, que é o nosso modelo de negócio, que você vai vender a nossa linha de produtos 100% digitais, cardápio digitais, catálogo digitais, lojas virtuais. E nós temos um modelo de negócio full, que além dos produtos da nossa linha digital, você vai vender também o imã de geladeira digital, que é uma solução de publicidade que a gente tem, que é o produto inicial do nosso negócio, é o que trouxe a gente até aqui. Então, nesse modelo de negócio, você precisa ter dedicação exclusiva no modelo full. Você tem que ter uma dedicação. Não é aceito o franqueado que ele concilie com algum tipo de atividade. O modelo full é para a pessoa que está já preparada, a pessoa que já está consciente, ela já sabe que ela tem o potencial de ganhar muito mais que o valor da CLT. Ela já largou o osso há muito tempo e vai empreender. Ela já correu o risco. É uma pessoa que já correu o risco. E não tem problema se você não quer correr o risco, porque cada pessoa ela tem um perfil. Cada pessoa sabe onde que a água bate na bunda, como a gente diz aqui em Minas, né? Então, cada uma pessoa sabe das suas responsabilidades e sabe também do seu potencial. Agora, se você quiser viver uma vida mais disruptiva, ganhar mais, lucrar mais, você vai ter que tomar uma série de decisões na sua vida. Só que, conforme eu disse, você se conhece, você convive com você 24 horas por dia e não há ninguém mais preparado para te recomendar a tomar boas decisões do que você. Porque para que você venha alcançar bons resultados, você vai ter que tomar uma série de decisões corretas. E a primeira decisão correta é avaliar se você tem o perfil ou não para entrar no negócio. O intuito desse vídeo é justamente esclarecer para você que está conhecendo a mídia postal, qual que é o perfil ideal para que você possa empreender. Então nós temos 2 modelos de negócio e 2 modelos de negócio eles são diferentes, que foram feitos para pessoas diferentes. O modelo digital, para a pessoa que ainda não quis largar o osso completamente, mas ela tem um tempo para que ela possa experimentar. Então, como que você vai saber que uma laranja ela é doce? Você tem que descascar a laranja e chupar a laranja. Não adianta eu falar com você, a laranja é doce, você tem que experimentar. Então, o modelo digital é para a pessoa que quer experimentar ali o empreendedorismo.
degustar, para ela ver o potencial dela, para ela pensar, porque já entraram várias pessoas aqui na franquia nesse formato de negócio, que não era digital antigamente, mas que a pessoa ela tinha ali um horário para conciliar umas 4 horas por dia. Entrou, deu um bom resultado, o que a pessoa pensou? Falei assim, cara, peraí, se em 4 horas por dia eu ganhei 3 vezes mais que na CLT, se eu dedicar em período integral, eu vou lucrar muito mais. Então, feito para esse tipo de pessoa que pensa dessa forma. É o modelo digital. E o modelo exclusive é para pessoas que estão insatisfeitas com o seu trabalho atual, pessoas que estão desempregadas, que têm um tempo disponível para dedicar ao negócio. Porque esse modelo de negócio ele foi feito justamente para que pessoas que já sabem do seu potencial, já sabem que quanto mais tempo ela tiver disponível, mais resultado ela vai ter. Então, esses são os 2 modelos de negócios que nós disponibilizamos aqui na mídia postal para que você venha se tornar um parceiro, o meu sócio aí na sua cidade. Se você quer saber mais sobre a mídia postal, aqui no nosso canal nós disponibilizamos uma série de vídeos para que você possa conhecer melhor a nossa oportunidade de negócio. E se você já quer se tornar um sócio franqueado, um parceiro da mídia postal, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo, para que você venha entrar no nosso site e entrar no processo de seleção, que será um prazer a gente se conhecer pessoalmente através das telas dos nossos computadores. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para que todas as vezes que nós disponibilizarmos algum conteúdo da nossa franquia e da nossa oportunidade de negócio, você venha ficar por dentro. Espero ter ajudado você a entender um pouco melhor a nossa oportunidade de negócio. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.